Obrigado. Obrigado, Rodrigo Poço, meus companheiros de mesa também, o Ovidio, Raul, Manuel Júnior, Paulo e mais companheiros. Acho que o Rodrigo colocou bem a minha trajetória longa nessa questão de sistema tributário. Quando eu cheguei aqui em 1987, fui eleito em 86, o Manuel me segredava que ele é médico, chegou aqui, foi para a comissão de sistema tributário e finança e tributação, e que ele falou aprender, né? Mas eu, apesar de ser economista quando cheguei aqui, eu era economista do Diese, eu era dirigente sindical também. Então eu sabia assessorar comando de greve, sindicato, calcular produtividade, essas coisas todas, né? Eu não queria, como ninguém do PT naquela época, eram só 16, eram 16 temas. Ninguém queria mexer com o sistema tributário e orçamento. Ninguém queria, mas alguém tinha que assumir. Eu, por ser economista de outra área, acabei, o nosso líder, o Lula, na época, não, você vai para lá. Eu fui, em 87, eu costumo comparar, esses médicos sanitaristas de movimento popular de saúde, escalado para ir para uma UTI de transplante cardíaco. Né? Mas a gente acaba aprendendo. Sei lá, assim, vão 21 anos que eu estou metido nisso, 21 anos. Acabei sendo forçado eu não vou falar tornando especialista, que não existe especialista em sistema tributário. O sistema tributário é tão vasto. Você pode ter especialista em imposto de renda, em CMS, né? Ninguém é especialista em medicina. Né? Eu acabei aprendendo a lidar com o orçamento do sistema tributário, que fiz. A minha vida parlamentar virou aí, né, Sérgio? No orçamento e no sistema tributário ao longo desse tempo. Eu deveria ser, portanto, um pessimista. E, de alguma maneira, eu aprendi a apanhar, aprendi a ter decepção. Mas isso nos obriga também a aprender com os erros, e eu diria que hoje eu sou um otimista. Otimista desde que a gente tenha dimensão das dificuldades, das imensas possibilidades de trabalhar um sistema tributário que, felizmente, tem que ser votado aqui. Não adianta fazer acertos do CONFAS, acertos com governadores. Quem vota é deputado e senador, e é bom que seja assim, porque tem que levar em conta todos os aspectos da sociedade. Eu participei das comissões, inclusive daquelas mais badaladas e sem resultado prático, e fui o relator na legislatura passada. Gostaria de ser nessa, não posso, porque sou autor. Aquilo que nós gostaríamos que fosse votado como a última parte da reforma tributária na legislatura passada, para fins até de registro histórico, eu encabecei, os outros companheiros que ajudaram a construir a proposta foram signatários, e nós registramos, logo no início dessa legislatura, a PEC 31. As demais são apensadas, a ela do Raul, que veio na sequência, foi apensada, depois tem mais umas duas que já foram pensadas, e no governo fatalmente será pensada ela também. Então, não tem o risco de eu ser relator, eu fico até mais à vontade para discutir essas questões. Mas nós votamos um pedaço da reforma tributária na legislatura passada. E isso me autoriza, em grande parte, a ser otimista. Ser otimista com o pé no chão. Né? Por quê? Nós aprendemos que aquela ideia, que durante 3 legislaturas foi perseguida, de votar uma grande PEC, com todos os aspectos de A a Z que se pretendia fazer, desde como redistribuir o ICMS, enfim, tudo que se queria mudar, votar de uma vez, para depois regulamentar tudo, como se fosse assim uma constituinte tributária. Isso fracassou e nós tentamos o que parecia que ia dar certo, que pejorativamente foi chamado de reforma fatiada, mas sem problema com o pejorativo, me parecia um caminho. Votar, regulamentar, votar por comando constitucional, regulamentar. Nós pensávamos em fazer em 3 pedaços. O primeiro pedaço que foi votado, e na época eu fui o relator, apanhamos demais, e eu sei que quem propõe ou relata qualquer proposta tributária é para apanhar mesmo, porque todos que estão envolvidos têm que... Isso é igual ao movimento sindical. Eu nunca vi... Olha, eu assessorei 72 sindicatos, 72.
Eu perdi a conta de quantas campanhas salariais que eu fui. Eu nunca cheguei numa mesa que o setor econômico falasse assim, nós estamos bem, nosso setor vai bem, nós agora, felizmente, vamos sentar, temos condição realmente de avançar. Eu nunca vi isso, eu sempre vi. E nunca vi também sindicato nenhum chegar e falar assim, boa proposta patronal, boa, essa é boa. Eu nunca vi, sempre vi crítica. Porque cada um tem a sua missão de ofício de criticar. Mas no dia que vota, eu já sei como é que é. A proposta é ruim até ser aprovada. Aí põe no jornal o dia seguinte, vitória da categoria. Sempre é assim. E lá embaixo a luta continua. Né? Sempre é assim. O sistema tributário é assim também. Nós não vamos ter consenso nunca. A Federação da Indústria não vai bater palma para proposta nenhuma. Nunca. Ele não foi eleito para isso. Foi eleito para dizer que quer, dentro do seu ponto de vista, avançar mais. O governador foi eleito para quê? Para governar e para reivindicar. Ele vai dizer que está bem? O governador de Minas, o Aécio, vai chegar e dizer, não, para mim está bom. Todo mundo fica desconfiado com o texto. Então, não adianta querer que na reforma tributária vai procurar consenso. Não vai ter nunca. Não vai ter nunca. Vai ter depois de votar. E quem tem que fazer a mediação somos nós, que fomos eleitos para isso. Nós temos que ter a coragem de dizer, nós é que legislamos. PEC é assunto da sociedade inteira, mas que delega responsabilidade do seu fechamento, da sua decisão, à representação política dessa mesma sociedade, que são os deputados e os senadores. Essa responsabilidade nós temos que assumir. E eu acho que, de alguma maneira, a primeira parte da reforma tributária, a chamada reforma de 2003, mínima, mas ela alcançou plenamente, e me autoriza o meu otimismo, os seus objetivos. Falávamos que apenas o objetivo era prorrogar a DRUSA e a PREMET. Claro que estava embutido, isso era essencial para o equilíbrio fiscal, que foi a pedra de toque da política econômica que nos permitiu sair da crise, e hoje ninguém imagina que seja diferente. Agora, foi só isso? De jeito nenhum. Eu vi o Sérgio falando das noventenas, nós universalizamos as noventenas, nós criamos instrumentos para